Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos, porque o que descobriram foi uma rocha espacial incomum que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo-o-Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração coorbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente a Terra e tem uma inclinação bastante incomum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido, nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes a distância da Lua. Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo. Provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos, e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos 3 outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial incomum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra. Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apollo trouxeram mais de 1/3 de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor lua deste gigante de gelo, com apenas 34 quilômetros de diâmetro. Fica muito próxima a Proteu, a maior das luas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com um cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a lua maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de luas mais antigo do planeta. Essas primeiras luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma lua de terceira geração, tipo um primo segundo, removido 2 vezes ou algo assim.
O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. Talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época, ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do Sistema Solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram. Eles enviaram asteroides e cometas através do Sistema Solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas. Todos os planetas anões do cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Haumea, Makemake, têm suas próprias luas, que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Haumea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície. A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no sistema solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do sistema solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto, apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos, e algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termo usado para designar planetas fora do sistema solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos 1 bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse entulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de dois planetas ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região e relativamente recentemente. Então, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar, e a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor no interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. Cara, traga um casaco e um cobertor. Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes.
Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café. Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: "A águia pousou". Firmemente ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade". O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que obviamente não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu. Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva, afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto. A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol.
Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar o interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: aqui homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade. Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua, porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte. Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Armstrong afirmou que queria ver como era o gélido polo da Terra de perto, já que ele só o tinha visto da superfície lunar. A missão Apollo 11 foi, no entanto, inesquecível para Armstrong. Em 2015, a instituição Smithsonian descobriu que ele havia guardado escondido um saco de tecido cheio de pequenas partes do módulo lunar, incluindo seu cinto, algumas luzes úteis e seus suportes, uma chave de emergência e a mira óptica que estava montada acima da janela do módulo espacial, assim como a câmera de aquisição de dados que gravou as imagens icônicas de Armstrong dando seu pequeno passo na Lua. Armstrong guardou isso para si por muitos anos, até que sua viúva Carol finalmente encontrou. Ele até manteve isso em segredo de seu biógrafo oficial, que muitas vezes perguntou se ele havia guardado alguma recordação de sua famosa missão. No entanto, ele não trouxe esses objetos de volta à Terra sem que ninguém percebesse. Apenas mencionou que era um monte de lixo que ele queria trazer de volta. Bem, como seria a Terra se fosse o único planeta no Sistema Solar? Ou o que aconteceria com o nosso planeta se a Lua desaparecesse? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Todos já vimos a história. Há mais de 66 milhões de anos, um grande asteroide atingiu a Terra. Quase 75% das criaturas que vagavam por aqui naquela época foram dizimadas em uma extinção em massa, entre elas os dinossauros. Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor, todos se foram. Mas por causa disso estamos todos vivos. De acordo com a ciência, a raça humana se desenvolveu com mais segurança sem essas criaturas gigantescas para nos caçarem. Mas e se aquele asteroide tivesse se espatifado a poucos quilômetros de distância do lugar onde caiu? Como seria o mundo hoje? Imagine caminhar pela rua até o seu supermercado local e se deparar com o T-Rex do tamanho de um caminhão. Isso poderia acontecer neste universo alternativo de que estamos falando? Bom, os dinossauros teriam que resistir a muito mais do que um asteroide para viver hoje em dia. Cerca de 55 milhões de anos atrás, as temperaturas no planeta subiram. O clima ficou 8 graus mais quente do que é hoje. As florestas tropicais floresceram e a vegetação era abundante.
Nesse cenário, os dinossauros herbívoros teriam provavelmente prosperado, mas eles teriam uma aparência um pouco diferente. As plantas que cresceram durante esse período não eram muito ricas em nutrientes. Isso significa que os dinossauros teriam diminuído de tamanho, não tendo a energia necessária para crescer até o seu tamanho normal. Então, há cerca de 34 milhões de anos, a América do Sul e a Antártida se dividiram, o que resultou em um clima mais frio e seco. Durante esse período, os dinossauros de pernas longas teriam sido os únicos a sobreviver. Naquela época, os animais tinham que viajar longas distâncias para caçar, já que as estações começaram a afetar a disponibilidade de comida e água. Em comparação com os mamíferos daquele período, os dinossauros teriam tido vantagens significativas, como mais dentes ou melhor visão. E falando em mamíferos, alguns provavelmente nunca teriam evoluído. Eles teriam se tornado o café da manhã dos dinossauros. Por sinal, você sabia que alguns dinossauros vivem entre nós hoje? Pense nos pombos, ou pássaros em geral. Todos evoluíram dos dinossauros. Agora, aposto que você já ouviu uma ou duas vezes que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, o que aconteceria se utilizássemos 100% dele? Seríamos capazes de compor uma sinfonia? Nos tornaríamos gênios da tecnologia e criaríamos uma empresa multimilionária da noite para o dia? Vamos começar com os fatos. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia foi popularizada pelos filmes, mas não é muito precisa. A verdade é que a maior parte dele está ativa o tempo todo, mas nem todas as peças estão funcionando simultaneamente. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa. Agora, os neurologistas dizem que você não gostaria de usar 100% da capacidade do seu cérebro de uma só vez. Seu corpo simplesmente não teria energia suficiente para isso, o que significa que estaria com fome o tempo todo. Imagine o número de calorias necessárias para isso acontecer. Você também estaria limitado pelas necessidades básicas do seu corpo: respirar, digerir alimentos e circulação de sangue. Então, se você usasse toda a capacidade do seu cérebro, estaria cansado o tempo todo. Seria pior do que correr uma maratona sem nenhuma preparação. O cérebro precisaria de todo o seu sangue, o que significaria menos oxigênio para os pulmões. Diferentes órgãos começariam a parar de funcionar um por um. Em poucas palavras, seria terrível para a saúde. Por sinal, alguns pesquisadores estimam que mais de 60% do cérebro é composto por algo chamado de matéria escura neural. Em outras palavras, essa matéria escura consiste em neurônios que não têm propósito aparente ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Maratonas são alguns dos maiores feitos de força e resistência do mundo. Mas o que aconteceria com o seu corpo se você decidisse correr uma maratona sem nenhum treinamento? As estatísticas são esmagadoras. Quase 50% dos participantes desistem da corrida antes de cruzar a linha de chegada. Uma maratona regular tem 42 quilômetros de distância. E se você não está acostumado com atividade física, é um grande desafio. Você provavelmente seria capaz de correr os primeiros 2 quilômetros sem grandes dificuldades, mas respirando alto e pesado pela boca. A partir do 5º quilômetro, sua temperatura corporal dispararia e você sentiria como se tivesse uma leve febre. Então provavelmente desistiria aqui. Mas se decidisse continuar, teria que enganar sua mente e corpo para correr mais 37 quilômetros. No 32º quilômetro, atingiria o que é conhecido como a barreira. Seu corpo teria queimado todas as reservas de glicose e você ficaria extremamente cansado. Mesmo corredores experientes muitas vezes passam por esse estágio. No final da maratona, você estaria prometendo a si mesmo nunca mais fazer isso e deixaria a corrida com pelo menos algumas dores e o desejo de comer muitas comidas diferentes. Agora imagine isso, é uma noite clara e bonita. Não há nuvens e você pode ver 2 dos planetas mais brilhantes do céu piscando lá em cima. Estes são Marte e Vênus. Agora, já imaginou o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta no Sistema Solar? Se os outros planetas não existissem, as coisas seriam realmente diferentes aqui. Os do Sistema Solar trabalham juntos, mantendo uns aos outros em um determinado lugar com a sua atração gravitacional. Agora, se Mercúrio ou Vênus deixassem de existir, a Terra se aproximaria do Sol. Nossa temperatura atmosférica se tornaria semelhante à da superfície de Mercúrio, 430 graus. Isso tornaria a vida na Terra impossível. Mas se Júpiter ou Saturno desaparecessem, provavelmente nos afastaríamos mais do Sol e a temperatura aqui cairia para abaixo de 130 graus negativos.
Se a vida conseguisse sobreviver em tais circunstâncias, provavelmente seríamos aquáticos. A posição da Terra no sistema solar não só afeta todos os tipos de formas de vida, mas também dita as estações e a duração dos dias e do ano. Agora, quando dizemos que não existiriam outros planetas, isso inclui também as luas. Então, o que aconteceria se um belo dia a Lua simplesmente desaparecesse? Isso teria consequências catastróficas. Nosso satélite natural tem grande influência nas marés daqui. Em um universo sem Lua, elas diminuiriam cerca de 75%. Isso afetaria muito os caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré. Consequentemente, também impactaria a dieta de animais maiores e, por fim, os ecossistemas costeiros inteiros. O clima daqui mudaria. Marés e correntes de maré ajudam a misturar água fria do Ártico com água mais quente dos trópicos, estabilizando o clima em todo o mundo. Seria quase impossível fazer uma previsão do tempo, e a diferença média entre os lugares mais quentes e frios do nosso planeta se tornaria extrema. A ausência da Lua também influenciaria na inclinação da Terra. No momento, ela é de 23,5 graus em seu eixo, principalmente devido à gravidade da Lua. Sem nosso satélite natural, essa inclinação oscilaria entre 10 e 45 graus. Os cientistas acreditam que mesmo uma pequena diferença na inclinação poderia causar grandes mudanças, como a idade do gelo. Além disso, um céu sem lua acabaria com a vida de muitos animais noturnos. As mariposas evoluíram para voar usando a luz da lua e das estrelas. Tartarugas recém-nascidas a utilizam para encontrar seu caminho para o oceano. Diferentes animais dependem tanto da escuridão quanto de uma pequena quantidade de luar para caçar de forma eficaz. Agora, que tal viajarmos para trás no tempo e imaginarmos o que aconteceria se morássemos no Antigo Egito? Esta civilização durou mais de 3.000 anos. Os antigos egípcios foram responsáveis pela construção de alguns dos símbolos mais reconhecidos do mundo, as pirâmides de Gizé. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, teria testemunhado um momento de enormes avanços científicos e matemáticos. Os antigos egípcios se organizaram em estruturas sociais rigorosas, então você provavelmente teria que se encaixar em uma delas. Teria nascido um trabalhador, um fazendeiro ou um especialista, que era um soldado, um marinheiro ou um professor. Ou teria feito parte da elite egípcia. Se fosse um fazendeiro, provavelmente viveria em uma casa feita de tijolos de barro com um forno de pedra e manteria sua comida armazenada em um poço no chão. Passaria seus dias cuidando de campos à beira do rio Nilo ou de gado e patos. Nos dias fiscais, pegaria parte de sua colheita e a levaria para o templo como pagamento pelo uso da terra. Caso fosse um membro da elite, teria passado a maior parte dos seus dias em banquetes e se adornaria com ouro e pedras semi-preciosas, exibindo toda a sua riqueza. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, talvez fosse uma das pessoas que inventaram as mesas. Sim, antes dos egípcios não existia mesa. Essa invenção surgiu como uma maneira de manter os alimentos longe do chão.